Nós vamos dar início à nossa reunião de oração. Eu apresento a minha saudação a todos. Desejo a bênção do nosso Deus, nosso Pai, a bênção do nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, a bênção do Santo Irmão Aldo. Que a unção do Espírito de nosso Deus esteja conosco, pois nós vamos expressar nossa gratidão, nosso reconhecimento ao Espírito de Deus por todas as bênçãos que temos recebido pela vida, pela nossa alma, e também nas nossas orações suplicar ainda mais desta unção poderosa, para que possamos ser vencedores. Eu convido os que puderem ficar em pé. Nós vamos cantar o hino de número 1 da nossa igreja, Igreja Forte. Todos em sentido de reverência, nós vamos orar. Santíssimo, eterno Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos neste momento sagrado da nossa santa reunião, com muita alegria em nossa alma, por estar presente também conosco muitos santos e anjos, profetas, apóstolos, milhares de anjos que vieram dos céus trazer a unção do Espírito Santo, a graça e a virtude poderosa do nosso Deus, para que a nossa reunião seja repleto desta vida preciosa que alimenta a nossa fé, nos ajuda a compreender a mensagem desta igreja, a cada dia alimentando o nosso conhecimento, nos progredindo na fé. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Virgem Maria Santíssima, suplicamos a ajuda celestial para que possamos estar ligados ao Espírito de Deus e nesta reunião de oração elevar aos céus nossa gratidão ao Espírito Santo, pois cremos, ó Pai, que é o seu poder dominador que faz com que nós compreendemos a mensagem de Jesus. As palavras ensinadas pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, palavras de vida que nos convence a viver em santidade, a lutar pelo bem e também espalhar pela terra o nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Senhor Jesus, abençoe a nossa reunião, abençoe os nossos irmãos que aqui estão presentes,
vieram elevar ao céu o seu reconhecimento, mas também buscar esta vida para a sua alma. Santa Vó Rosa, abençoe nossa igreja, os ouvintes da hora milagrosa, onde estiver uma alma ligada pela unção do Espírito Santo, pela fé no Santo Irmão Aldo, que possa também sentir essa graça salvadora. Senhor Jesus, tenha misericórdia desta humanidade sofredora. Há muitas pessoas boas neste mundo que clamam por Deus. Não ouviram falar da Santa Vó Rosa ou não compreenderam. Mas Santo Irmão Aldo são almas boas. Por isso pedimos que através das nossas orações, essas pessoas possam alcançar o perdão para os seus pecados. Senhor Jesus, muitos irmãos também desta cidade, por motivo justo, não puderam vir na reunião. Se estiverem doentes, Santa Vó Rosa, visite-os, leve a paz, a saúde. Santo Irmão Aldo, ajude-nos para que tenhamos uma boa reunião e possamos expressar com alegria o nosso cantar, a nossa música e também a nossa reverência aos santos que aqui estão. E com a confiança, Santa Vó Rosa, que a nossa reunião já está sendo recebida nos céus, assim declaramos iniciado em teu santo nome. Amém. Vamos cantar ainda o hino de número 82, o Espírito Santo. Igreja
Amém. A seguir nós vamos ouvir a mensagem para esta reunião e logo mais nós vamos fazer nossas orações. Hoje é uma reunião especial de oração. E as reuniões de oração nós sabemos que elas são especiais porque é dedicado ao Espírito Santo de Deus, nosso Pai. E justamente hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. A oração pode ser definida como o ato de comunicarmos a Deus e aos seus santos aquilo que está em nossos corações. Trata-se de estar em comunhão com o Criador por meio das palavras, sentir-nos particularmente próximos dele, acreditar que ele está diante de nós, ouvindo nossas súplicas, nossos agradecimentos, nossos louvores e nossa adoração. O apóstolo São Paulo viveu intensamente esta realidade em sua vida, sendo um exemplo de perseverança na oração, tanto em momentos de abundância, quando tudo era favorável, quanto nos períodos de maior dificuldade. Saulo, cidadão romano e judeu, durante uma de suas perseguições aos cristãos, relatou ter tido uma visão de Jesus ressuscitado durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco. Essa visão foi acompanhada por uma grande luz que o deixou temporariamente cego. Sua visão foi recuperada após 3 dias por meio de Ananias, servo do Senhor, que também o batizou assim. Ocorreu sua conversão. A partir de então, São Paulo, o apóstolo, dedicou-se com fidelidade a Jesus Cristo e passou a viajar pelo mundo anunciando o Evangelho. Ele ensinou que a comunhão com Deus por meio da oração é um acontecimento frequente e regular, justificando assim o uso de expressões que revelam a natureza pessoal desse relacionamento. Por isso costumava iniciar suas orações dizendo: meu Deus. São Paulo sentia a proximidade e a intimidade dessa comunhão com Deus através da oração, podendo afirmar com confiança que o Senhor era testemunha do seu espírito e de sua constância na vida de oração. Em Hebreus está escrito: temos um grande sumo sacerdote. E ainda somos convidados: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A misericórdia e o amor de Jesus Cristo asseguram que nossas orações são aceitas, uma vez que são oferecidas em seu nome e por meio de sua posição intercessora. Hoje é possível afirmar com convicção de fé que a Santa Avó Rosa, o Consolador, e o Santo Irmão Aldo, profeta do Senhor, santos formados por Jesus, são também intercessores junto a Deus em nossas orações. São Paulo, ao ensinar aos Tessalonicenses, destacou: orai sem cessar. Com isso, ele destacou a importância da oração na vida dos filhos de Deus, como sendo o elo que nos conecta ao Pai. Ou seja, a comunhão e a participação ativa que nos sustentam neste mundo. Como afirma em Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Além disso, São Paulo enfatiza a relevância das orações feitas em favor de outros irmãos. Quantos
entre o povo de Deus foram amparados em tempos difíceis e penosos pela oração dos servos do Senhor. Por isso, São Paulo exorta: irmãos, orai por nós. Também ele diz: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Independentemente da frequência de nossas orações, é imprescindível que elas estejam em conformidade com os propósitos, a vontade de Deus. Orar e adorar são ações espirituais inseparáveis. Uma não existe sem a outra, conforme registrado nas Escrituras. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e verdade. A oração deve ser uma busca sincera por Deus, marcada por convicção e fé. Ao iniciar suas orações, não se exceda em expectativas, esperando obter tudo imediatamente. Não faça exigências acreditando que, ao abrir a boca, receberá de Deus graça, bênção, proteção e amparo. Apesar de Deus possuir todo o poder e autoridade, Ele responde às súplicas de acordo com o seu tempo e justiça, frequentemente testando nossa fé para verificar nossa fidelidade, paciência e perseverança. Portanto, ao orar, tenha fé, perseverança, paciência e firmeza. Busque com um coração sincero e anseie receber a graça confiando com convicção, acreditando que Deus está atento às suas orações. Seja sempre uma pessoa sincera, humilde, honesta, obediente às leis de Deus e da Igreja. E ore para ser livre dos enganos e tentações que procuram minar o coração humano. A purificação por meio da oração deve ser constante. Isso transforma gradualmente nosso caráter e nosso proceder. Assim, o coração é progressivamente purificado e santificado, aproximando-nos cada vez mais do nosso Criador. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram e orientaram a sermos perseverantes na oração, ou seja, a orarmos sem desanimar nem cansar, pois a oração do justo é sempre ouvida nos céus. Desse modo, são extremamente sábias as palavras registradas em Romanos: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverantes. Está aí a mensagem falando sobre o poder da oração. Irmãos, hoje é um dia de oração, hoje é reunião de oração. Nós sabemos que as reuniões nossas, quase na totalidade, que são feitas no meio de semana, com raras exceções, elas são reunião de oração. E quando nós viemos para a reunião de oração, nós sabemos que ela, mesmo tendo o mesmo valor da reunião normal, ela é uma reunião diferente. Inclusive, o seu modo de proceder, os irmãos sempre observaram que, quando nós começamos a reunião, nós cantamos primeiro o hino do inário e depois a oração. E na reunião normal é o inverso. E isso sempre foi assim, por orientação da Santa Avó Rosa de Jesus, porque nós temos que entender que ela é uma reunião de comportamento diferente. Por que, irmãos, ela tem essa característica? Em primeiro lugar, quando nós viemos para a reunião de oração, nós viemos prestar uma gratidão ao Espírito Santo de Deus. Por isso é importante nós saber, irmãos, quem é essa pessoa. E o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, tanto revelado por Jesus, pela Santa Avó Rosa,
e pelo santo irmão Aldo. Ele é uma pessoa que é o Espírito de Deus. Nós, seres humanos, nós temos corpo e espírito. Corpo, alma e espírito. A alma nós sabemos que é os nossos sentimentos. É o meio com que nós captamos as coisas da terra, podemos dizer, e transferimos para o nosso espírito. O espírito é um ser, é uma pessoa, é ele que governa o nosso corpo. O nosso corpo, no sentido espiritual, ele é apenas o abrigo do espírito, porque ele é matéria, é como se fosse a roupa do corpo. O corpo é a roupa do espírito. Por isso que quando Deus tira o espírito, o corpo, Jesus falou que ele não serve para nada. E não serve mesmo, porque nós sabemos que quando o Pai pede o nosso espírito para levar para os céus, a partir daquele momento começa a contagem regressiva para as pessoas se distanciarem daquele corpo. Ele tem um período para ele ser enterrado. Ele foi útil na vida do espírito na terra. Mas o espírito, irmãos, para que nós entendamos, ele carrega a aparência do corpo. Por isso que uma pessoa que for fiel a Deus nessa terra, depois de cumprir sua missão, ele vai para os céus. Esse mesmo Deus que deu esse corpo material para ser o abrigo do espírito, na passagem ele dá um outro corpo espiritual, que não é corruptível, mas conserva a aparência. E a pessoa que chegar lá nos céus e encontrar alguém, se for permitido por Deus, que ele encontre alguém que ele conviveu nessa terra, ele vai reconhecer, porque carrega a mesma aparência. E nós sabemos que isso é o Pai que tem o poder. Por isso que eu mostrei assim, irmãos, para nós entender quem é o Espírito de Deus. Ele é uma pessoa. Ele não é um ser abstrato, que não existe. Ele é um ser que existe. E o nosso Deus também existe. E o nosso Deus é o único santo que tem o seu Espírito, que é o Espírito Santo. Os demais santos, inclusive o nosso Senhor Jesus, eles são únicos. Eles são espirituais, corpos espirituais. Mas o Pai, ele é um homem, como a Santa Avó Rosa mesmo confirmou. A Santa Avó Rosa, desde o princípio, quando Jesus começou a levar ela aos céus, ela foi levada em todas as regiões dos céus, conhecer todos os mistérios dos céus. E Maria Santíssima, muitas vezes São Pedro, até mesmo Jesus, apresentava para ela os santos, e logo de início ela começou a conhecer os santos na sua pessoa, conforme eles são. São Pedro, São João Batista, os profetas. E a Santa Avó Rosa, muitas vezes, ela chegou até a dizer qual que era a aparência deles como homem, como santo. Mas um dia ela foi levada no trono de Deus. E quando ela, voltando, ela disse para a direção da igreja, para o bispo, para a missionária, ela disse: hoje eu fui levado no trono de Deus. Deus é um homem à semelhança de um homem aqui da terra. A Santa Avó Rosa falou. Mas não foi a única que falou. Porque na Sagrada Escritura, no Gênesis, no primeiro livro da Sagrada Escritura, quando refere-se àquela palavra que Deus, depois de fazer todas as coisas, Ele, o seu Espírito, que é uma pessoa, e Jesus, outra pessoa, e são três. Eles três, sendo as maiores autoridades dos céus, eles falaram juntos: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Veja que o homem santificado, perfeito, o homem e a mulher, ele carrega a imagem de Deus. E esse Espírito de Deus, irmãos, que é o Espírito do Pai, ele é a fonte de todo o poder. Toda unção, toda virtude que vem para os santos, inclusive para o próprio Pai, ele é a fonte, ele é o poder. E, irmãos, e nós aprendemos com a Santa Avó Rosa, nesta igreja, que o Espírito Santo do Pai, ele sendo essa maior autoridade que sempre existiu ao lado de Deus, que governa os céus, ele é tão poderoso que nem os anjos não verem ele. É como se ele estivesse mais além dos céus. Ele está nos céus, mas ele se torna invisível, porque ele inclusive é a fonte que ilumina os próprios céus.
Na terra nós precisamos do sol, das estrelas, da lua. Quando tudo é encoberto fica uma escuridão. E nos céus não há escuridão, não há noite, lá é sempre dia. Porque a luz que ilumina é do Espírito Santo do Pai, dessa pessoa espiritual. Todo o poder do Pai está centralizado no seu Espírito. Por isso que a comunhão do Pai e o seu Espírito e de Jesus, ela é tão perfeita que muitas vezes as pessoas na terra entenderam que eles são um só. Mas eles são três, eles são chamados de Santíssima Trindade. Porque a eles é o comando do reino dos céus, em primeiro lugar do reino dos céus, depois de tudo que há. Irmãos, e é desse Espírito de Deus que vem a unção que nós falamos, que vem a graça que nós falamos, que vem a virtude que nós falamos. Mas o que é isso, irmãos? Graça, unção, virtude, os olhos não veem e nós não podemos tocar, é algo sobrenatural. E diz na doutrina, irmãos, no Evangelho do Reino dos Céus, que esta virtude, esta graça, esta unção, a mente humana muitas vezes não consegue compreender, por mais que saiba que existe, porque é um mistério de Deus e é uma faculdade sobrenatural. Mas como que nós sabemos que existe? Nós podemos sentir. É como se fosse uma energia, mas ela transmite tudo que é bom. O amor, irmãos, é uma virtude do Espírito Santo. O amor ninguém pega, ninguém toca, ninguém consegue provar que existe esse amor. Mas as ações praticadas daquele que ama é visível. Uma pessoa que ele é amável, que ele tem amor, irmãos, só de olhar percebe que ele é uma pessoa amável, o seu semblante, as suas ações, a sua humildade. A pessoa percebe que ele é uma pessoa perdoadora. Todas essas qualidades são virtudes do Espírito Santo de Deus. A unção, ela é uma graça especial. Ela é uma graça especial que tanto a fonte é o Espírito Santo do Pai, mas não é só ele sozinho, irmãos, que agem, porque uma das principais qualidades do Espírito Santo de Deus é o amor, é a bondade. Ele não se sente assim, dono de tudo isso só para ele gosta de repartir. Por isso que o Pai e ele se tornam um só. Jesus, os três se tornam um só, mas eles acharam pouco, e eles começaram a aumentar o reino dos céus, porque eles têm o poder, tudo que o Pai fala e quer, o seu Espírito realiza, dá a ele esse poder ao Pai, e eles foram aumentando o reino dos céus, os santos, criando santos, anjos, e dando desse poder, alguns eles deram mais, outros deram menos, conforme a necessidade. Mas chegou um tempo que Deus achou por bem criar essa terra e fazer o ser humano e dar esse direito ao ser humano. Olha, irmãos, se o ser humano se olhar no espelho, ele vai ver que nós não somos nada. Pode ter até uma aparência, às vezes, a pessoa achar assim que ele tem uma aparência saudável, mas pode ser por alguns anos, por algumas décadas. Chega lá, depois dos 100 anos, a pessoa começa a se olhar no espelho e ver, nossa, mas não é eu que estou aqui. Eu não era assim. Quando um dia eu era tão bonitinho, quando eu era criança, a pessoa começa a ver assim que o ser humano, irmãos, material, ele não é nada. Mas se ele viver sobre a graça de Deus, essa aparência não significa nada. Porque ele está ligado nessa virtude e Deus reparte com ele esta unção. E ele se torna uma pessoa amável, querida. Suas palavras, enquanto ele puder estar ali falando, ele é aquela pessoa querida, porque ele está ligado ao Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai repartindo. Ele quer repartir com todos, mas as pessoas não querem. Porque ele não tem comunhão com as coisas que o mal criou. E o nosso bispo sempre dava um exemplo, irmãos, muito simples. Está lá nos livros. Ele dizia, se a pessoa tem um copo de vidro, ele tem duas coisas que ele precisa colocar nesse copo. Ele tem água e leite. Ele tem que tomar uma decisão. Porque se ele pôr água, ele não pode pôr leite. Se ele pôr leite, ele não pode pôr água.
As duas coisas são diferentes. Irmãos, nós somos esse corpo. E nós temos que se decidir. Você quer viver ligado ao Espírito Santo de Deus, de onde vem esse poder, essa virtude? Ou você quer alimentar aquilo que o mal criou, que é tudo o contrário? Eles não têm comunhão. A pessoa quer ter essa aparência assim de ser aquela pessoa querida, amável, essas virtudes do Espírito de Deus, ele vai viver essa graça, ligado, ele vai estar ligado nessa virtude. Irmãos, é tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos de bom, se nós vivermos esta graça, esta unção, irmãos, nós temos direito de pedir. Aí é a oração. Porque muitas pessoas, irmãos, acham que orar é só se ajoelhar e começar a falar. Bom, eu vou orar 3 vezes por dia. Cada vez que eu vou orar 40 minutos. Irmãos, outros falam assim, não, eu vou orar só 1 minuto. Não tem regra para a oração. Não tem regra. Jesus, irmãos, ele orou muitas vezes alguns minutos. Quando ele foi escolher os discípulos para dar a missão para eles para ir pregar, diz lá que na primeira vez Jesus chamou 70 discípulos, porque estava precisando muito de gente para trabalhar, todas as cidades queriam saber o que Jesus falava e ele não conseguia em toda parte, e as pessoas que estavam com ele ali já tinham aprendido bastante. Ele pensou assim, inclusive ele disse, a seara é grande, os obreiros são poucos, eu vou pedir para o meu pai para mandar mais obreiro. E para ele escalar esses obreiros, irmãos, diz que Jesus orou a noite inteira. É interessante, irmãos, parece algo tão simples. Jesus era a autoridade, ele era o poder. Diz que ele orou a noite inteira para pedir para Deus autorizar para ele escolher aqueles discípulos. Só que ele não foi só escolher. Ele escolheu aqueles homens, 70 homens, que ele já sabia, que eles já tinham aprendido sobre o reino dos céus. Eles eram testemunhas já ali que Jesus fazia milagres, expulsava maus espíritos. Jesus chamou eles de 2 em 2, dupla, e falou para eles assim, cada 2 de vocês vai numa cidade. Vocês não se preocupem com o que vocês vão precisar. Não precisa levar 2 túnicas, não precisa levar 2 sandálias, não se preocupe com a comida, porque digno é o obreiro do seu sustento. De graça recebeste, de graça dai, porque Jesus deu o poder a eles, deu o poder. E vocês cheguem na cidade, e se vocês forem bem recebidos, vocês se hospedem. Na primeira casa que receber bem vocês se hospedem ali. Inclusive Jesus falou para não ficar passeando. Ele falou, não andeis de casa em casa. Sai, prega a doutrina e volte se hospedar naquela casa que te recebeu. Agora, se a casa que não quiser te receber, vocês nem o pó da sandália não leve daquela casa. E Jesus falou para eles que eles tinham o poder, e eles fizeram um milagre, igual Jesus, ressuscitaram mortos, expulsaram maus espíritos, e oravam em favor dos doentes, e eles ficavam muito felizes, porque eles viam que eles receberam essa virtude do Espírito Santo que Jesus deu para eles, e eles voltavam e contavam para Jesus. Voltava e dizia, mestre, em teu nome nós curamos os doentes, em teu nome nós expulsamos os maus espíritos, e eles ficavam felizes. Então Jesus deu a eles, Jesus orou a noite inteira para ele receber do Pai. Irmãos, mas teve vez que a oração de Jesus foi uma palavra, uma oração. Uma vez ele disse para a direção da igreja, que eles estavam caminhando no deserto, ele e os apóstolos. Os irmãos sabem que quando a Santa Avó era levada aos céus durante 16 anos, quando Jesus tirava o espírito dela, o corpo dela para não morrer, porque eu falei para os irmãos que se o espírito sair do corpo, o corpo morre. Jesus ficava no corpo dela, e ele ficava ali conversando. A missionária e o bispo, inclusive, conhecia a voz dele. Eles não viam ele, mas sabia que a voz ali era de Jesus. E enquanto a Santa Avó estava nos céus,
ele ficava ali, a direção fazia a pergunta para Jesus, como que era para fazer as coisas, ele ensinava a direção da igreja, e às vezes até aproveitava para contar alguma coisa que aconteceu no passado que não está na Bíblia. E Jesus falou que uma vez eles estavam indo numa viagem, ele e os apóstolos, e Jesus falou que naquele tempo já era muito perigoso, porque havia muitas guerras, e aqueles que eram derrotados, eles ficavam andando pelo deserto, e não podiam entrar na cidade, e daí eles assaltavam para sobreviver, matavam as pessoas. E Jesus falou assim que eles estavam indo no caminho, e encontraram um grupo de homens muito mal, daqueles salteadores, e eles disseram assim que quando os apóstolos viram aqueles homens, eles ficaram muito preocupados. Mas Jesus ia adiante deles, na frente. E o primeiro homem que chegou com aquela raiva, com aquele ódio, pegou na roupa de Jesus para matar ele com a espada. Quando ele ergueu a espada, Jesus só disse assim, meu Pai. Quando ele falou, aquele homem baixou a espada, todos os outros, e sumiu deles aquela raiva. E eles ficaram bons, fizeram até amizade com os apóstolos. E depois, passado, os apóstolos perguntaram para Jesus, mestre, mas como que foi uma mudança tão rápido no comportamento daquelas pessoas? O Senhor só disse, meu Pai. Ele disse assim, é porque os espíritos fugiram. E Jesus falou para a direção, irmãos, que toda vez que uma pessoa está com raiva, com ódio, querendo fazer o mal para alguém, essa pessoa está dominada ou influenciada pelos espíritos das trevas. Eles são espíritos maus. O ser humano, irmãos, liberto, todo ser humano, não é ruim, ele é bom. Porque ele foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus. E aqueles homens só estavam com raiva porque eles estavam dominados pelos espíritos maus. E Jesus só falou, meu Pai, não precisou nem orar. Mas é um dever nosso, irmãos, como filho de Deus, orar. Porque a oração, como eu disse aos irmãos, toda essa graça nos liga ao Espírito de Deus. E a nossa fala é ouvida nos céus. A distância entre Deus e a pessoa que vive sobre esta graça praticamente desaparece. A pessoa não precisa nem ficar pensando que Deus está tão longe dele. Os céus, tão longe, não posso nem imaginar onde é que é os céus. Se ele viver em comunhão, o céu se aproxima da pessoa. E é por isso que a pessoa passa a viver bem. E tem que vigiar até com o que fala, porque tudo que nós falamos, os anjos ouvem, Deus ouve. E nós temos que tomar cuidado até com o que nós falamos. E na hora que nós precisamos, a nossa fala imediatamente é atendida. Porque nós estamos ligados a esta virtude do Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, nós aprendemos que orar, algumas orações, elas fazem parte da nossa vida. Nós sabemos que quando acordamos, nós devemos orar. Primeira coisa, orar. Orar para agradecer. Porque enquanto nós passamos lá dormindo 6, 8, 10 horas, irmãos, os anjos estão ali. 1, 2, 3 e até muito mais. A Santa Avó ela pode enviar quantos anjos ela quiser. Estão ali. Porque se eles saírem dali, o poder do mal chega. São Pedro falou, irmãos, que o poder do mal não dorme. Ele fica o tempo inteiro rodeando, querendo pegar. Ele disse que ele é como um leão. Ele fica o tempo inteiro, a vida inteira. Quantas pessoas estiver nessa terra, os espíritos das trevas, eles ficam longe querendo pegar aquela pessoa, mas eles sabem que ele está ligado ao Espírito de Deus. Ele orou quando ele foi deitar, quando foi dormir, e ele pediu a proteção dos céus. Aí os anjos estão ali cuidando daquela pessoa. De manhã, ele tem o dever de orar. Ele não é obrigado, é um dever da pessoa. Porque se ele não orar, ele é um mal agradecido. Os anjos ficaram a noite inteira ali protegendo ele, e ele acorda correndo para ir trabalhar ou para tomar café e esquece de orar. É uma ingratidão, é uma pessoa, no nosso linguajar, irmãos, pode dizer até que é uma pessoa mal educada. Não disse nem muito obrigado para os anjos. A Santa Avó mandou aqueles anjos ali para cuidar dele, e ele é uma pessoa ingrata. Então deve orar.
É um dever nosso orar para dormir, orar quando acordamos. Irmãos, quando nós vamos se alimentar, nós devemos orar também. Não precisa ser uma oração longa, muitas vezes até em silêncio, no pensamento. Ora, Santa Avó, muito obrigado pelo pão de cada dia, pelo alimento que eu estou aqui, ganhei esse alimento, muito obrigado, Santa Avó Rosa. Às vezes é um lugar, às vezes que a pessoa é um lugar público, não precisa, porque, irmãos, tem que se cuidar com o escândalo, com o que as pessoas pensam. Eu vou orar aqui no meio do restaurante e não importa o que eles estão pensando. Irmãos, isso é pecado. A pessoa acha que está fazendo uma grandeza, está fazendo um pecado, porque muitas pessoas vão zombar dele, vai rir. Não precisa, ele está ligado ao Espírito Santo de Deus em pensamento. Ele vai agradecer a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, e a Santa Avó está ali, ela sabe do nosso pensamento. E ela fica muito feliz porque você é educado, você agradeceu, e já na sua oração, por mais, já pede a proteção dela. Santa Avó, vou sair na rua. Mas, irmãos, a oração, esses momentos que eu disse, e muitas vezes nós fazemos uma oração, e como eu disse, igual Jesus fez. Porque Jesus, com uma palavra, ele falou com Deus: meu Pai. Irmãos, quantas vezes o apostólico esqueceu de ouvir a hora milagrosa? Ou ouviu, esqueceu de pôr água para ungir. E no meio do dia, às vezes, ele começa o tempo a se revoltar, e nós sabemos, irmãos, que tem dado umas tempestades, e algumas cidades têm causado grande destruição. E uma goteira já incomoda, uma goteira, e nós vemos às vezes cidade inteira destruída, e a pessoa olha lá, o mundo fechou, está vendo que aquilo está muito perigoso, e não tem água ungida. E agora? Não esqueci de pôr água para ungir. Irmãos, se a pessoa está ligada no Espírito de Deus, é a pessoa que vive essa graça, ele pega um pouco de água ali, e com uma palavra, Santa Avó Rosa, unge essa água. E a água está ungida. E a água está ungida. Pode jogar contra aquele temporal lá, é água ungida. Se ele, por algum motivo, não tinha, numa viagem, às vezes se depara com uma pessoa passando mal, na rua, numa viagem, tem ali um pouco de água, pede em silêncio: Santa Avó Rosa, unge essa água. Estou vendo essa pessoa sofrer, tenha misericórdia. Irmãos, eu estava numa reunião, há pouco tempo, numa congregação, eu estava assistindo a reunião. Estava lá atrás, chegou um senhor, e mais um casal e uma criança, um senhor de idade, e eu percebi na entrada que ele era visitante, porque ele chegou na entrada, e ele tinha um papel dobrado assim, e ele entregou para o porteiro e falou assim: olha aí, esse dinheiro aqui, R$500, é para ajudar a Santa Avó Rosa. Era a segunda vez que ele estava vindo na reunião. E eu me interessei, porque ele fez isso. Ele já entrou na porta e entregou aquele papel e disse assim, de obreiro foi e levou na mesa para fazer o envelope. E ele disse assim: é para ajudar a Santa Avó Rosa. E eu perguntei para ele, assim, se ele era visitante, e eles falaram a segunda vez. Aí eu fiquei sabendo, irmãos, que menos de um mês antes ele estava no hospital. E ele estava muito mal, com um problema muito sério de saúde. E lá no hospital, ele não sabe quem é, porque a pessoa não se identificou para ele. Mas ele disse assim, que uma mulher se compadeceu do sofrimento dele. E disse assim: o senhor ouça a hora milagrosa da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e tome água ungida. E ele disse assim que despertou a fé nele. E ele procurou no celular e achou a hora milagrosa, pôs água para ungir. Ele falou: em menos de uma semana eu estava bom. A fé, ele disse assim, não é só isso. Eu saí do hospital e eu estava com um problema na aposentadoria, não conseguia receber. Aí eu pedi também para Santa Avó Rosa, e resolvi tudo e recebi já meu salário, e está aí o dinheiro para dar a oferta. Irmãos, veja como um conselho é uma oração. A pessoa despertou a fé, muitas vezes nem sabia orar, mas creu, pediu direto para Santa Avó Rosa e foi atendido. Irmãos, isto é orar.
não precisa a pessoa exagerar, como diz aqui, irmãos, não é muito falar, muitas vezes que resolve, ou como Jesus falou, irmãos, daqueles 2 homens. Jesus, no seu tempo, ele também ensinou a orar. Ele disse que 2 homens estavam lá no templo, um se considerava pecador e o outro se considerava santificado. E ele disse assim que aquele que se achava santificado, ele disse assim que ele falava em voz alta, para todos ouvir a voz dele. E ele dizia: Senhor, eu pago o meu dízimo, eu sempre vou no templo, nas reuniões, e ficava falando alto. E ainda ele humilhava o outro que estava do lado, e ele dizia assim: Senhor, eu não sou igual esse publicano aí que é pecador. E aquele homem que entendia que ele tinha suas faltas, Jesus falou que ele mal abria a boca, assim. Mas Jesus sabia o que ele estava falando. Ele dizia: Senhor, tenha piedade de mim. Eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas ele mal abria a boca. E Jesus falou que ele saiu justificado. E o outro que ficava ali se justificando publicamente, Jesus falou que a oração dele não passava do teto. Então veja, irmãos, que tem que ter sabedoria para pedir. Muitas vezes pedir por alguém, nós temos esse direito de pedir. Nunca prometer para a pessoa: eu vou orar, vou pedir para Santa Vó Rosa, amanhã você está bom. Irmãos, isso não é assim, é pecado. Mas se a pessoa pede, às vezes, ora por mim, porque às vezes a pessoa não tem nem força para orar, fala para a pessoa: eu vou orar quando for na reunião, nós colocamos seu nome na caixinha de oração. E nas suas orações pode pedir para os familiares. Inclusive Jesus falou que nós podemos pedir até por os nossos inimigos, até por aqueles que nos maltratam, nos perseguem. Peça por eles, que Jesus tenha o poder de expulsar o poder do mal da vida deles, e eles podem ser até nossos amigos, ser pessoas boas. Por isso, irmãos, o mais importante é estar ligado à virtude do Espírito Santo de Deus, de onde vem essa graça. Aí todas as nossas palavras são palavras boas e são ouvidas nos céus. Por isso damos graças a Deus por estar sempre com esta unção poderosa que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deram. Amém. Agora eu convido os irmãos para ficarem em pé. Nós vamos passar para a parte da oração. Nós vamos cantar o hino do nosso inário, de número 176, Reunidos em Oração. Todos podem fazer suas orações. Amém. Vamos cantar ainda o hino do nosso inário de número 117, Adoração à Trindade.
Eu agradeço a presença de todos nessa reunião e também nas outras que nós tivemos junto. Fico muito feliz de estar aqui com os irmãos e também desejo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, sempre tenham muita alegria de viver ao seu lado, na sua casa, e também a Santa Avó Rosa enviando os anjos para lhe dar vida e paz. Muito obrigado pela sua presença nas reuniões. Agora vamos orar para finalizar a nossa reunião. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai, muito agradecido nós estamos por este momento sagrado da nossa reunião. Viemos aqui, ó Pai, prestar nossa adoração ao Espírito Santo de Deus, também ao Senhor nosso Pai, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todos os santos e anjos, profetas, apóstolos que servem a Deus nosso Pai no reino dos céus e também nesta obra de salvação na terra. Santa Avó Rosa, ajude-nos a guardar em nossa alma esta unção poderosa do Espírito Santo, pois é luz para a nossa alma, é vida para o nosso corpo, é saúde para o nosso viver. Santo Irmão Aldo, nos dê sabedoria para se defender do mal, da tentação, dos espíritos mal que existem na terra. Santa Avó Rosa, abençoe nosso trabalho, abençoe a nossa família, o nosso ministério. Ajude-nos, Santa Avó, ser um exemplo aqui na terra, para que outras pessoas possam entender a Senhora, entender o poder do Santo Irmão Aldo na nossa vida, que nos ajuda a vencer. Senhor Jesus, abençoe nossa congregação, os nossos irmãos que estão aqui presentes, mas também aqueles que não vieram. Santa Avó, a Senhora sabe o motivo, se estão doentes, trabalhando, passando alguma dificuldade, ou morando longe. Santo Irmão Aldo, atenda os pedidos de oração, esses nomes que estão aqui na caixinha, o Senhor sabe o que eles estão precisando. Senhor Jesus, despede todos nós, para voltarmos em paz para a nossa casa, e esta graça, esta virtude poderosa do Espírito de Deus, nos faça companhia todos os dias, e o reino dos céus seja louvado e glorificado hoje para sempre. Amém. Paz do Senhor para todos e até outra vez.